Olá, boa noite a todos. Esperando o Instagram notificar todo mundo. Comecei uns 5 minutinhos antes para já fazer o teste com o Charles. Oi, gente, boa noite. Oi, Marisa. Beijo, amiga linda. Que bom que você veio prestigiar. Aproveita, pessoal que está entrando, já clica aqui no aviãozinho, compartilha que essa live vai ser incrível. Com meu mestre, meu amigo, meu mentor Charles Ferreira, que tem um poço de conhecimento. Então, boa noite a todos, bom dia, boa tarde para os que vão assistir essa live depois, vai ficar gravada. Boa noite, tudo bem, pessoal? Que linda! Aguardando o Instagram notificar, tá meio lento. Vou esperar o Charles entrar também, para quem não sabe, hoje é a primeira noite das 4 noites do Detox Despertar da Saúde, onde a gente vai falar sobre saúde, como despertar saúde, detox e o que as toxinas, especificamente toxinas físicas e emocionais, influenciam em todos os setores da nossa vida. E hoje a gente tem o Charles para falar do porquê que é tão importante eliminar as toxinas e como que elas interferem no nosso sistema, no nosso campo bioenergético de proteção na nossa energia, né? Lembrando que todos nós somos um mar de luz, somos pura energia condensada e precisamos fazer esse gerenciamento emocional, físico e energético para a gente estar pleno aqui no sistema Terra. Oi, Sil! Boa noite, oi, Noca, amigo. Beijo, saudade de você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa live incrível. Eu estou muito feliz porque o Charles, ele além de ser um grande amigo, ele é meu mestre, ele é meu mentor, ele é meu terapeuta, ele que me ajudou, me resgatou, me ajudou a ressuscitar. E eu estou muito feliz com esses 4 dias de Detox Despertar da Saúde de novo, para que eu possa contribuir e trazer pessoas maravilhosas. Não chegou aqui. Sil, o acesso não está chegando. Deixa eu ver aqui. Charles, para ele aceitar. Oi, gente, tudo bem? Giovana, boa noite. Conseguiu? Patrícia, Boa estou noite. ajeitando aqui as luzes, que está bem Fica complicado. tranquilo. Pode arrumar tudo aí, fica tranquilo. Estamos em casa, ninguém liga. Eu não ligo. É tudo good vibes aqui. Pode arrumar o que você quiser, fazer os testes que você quiser. Fazer Você é o dono aqui. da casa. Chegou o mestre, Giovana. Chegou o nosso mestre. Comprei a luz. Mas acho que a iluminação está boa. Tá boa, tá lindo. Tá gatão, tá jovem. Tudo bem? A gente tem que ficar cada dia mais jovem, né? E aí, Oi, Patrícia, acho que agora pessoal. Boa noite. tá bom. Tá bom. As luzes você sai correndo para vir fazer a live. Tava Mas sempre foi correndo, né? Tá tudo bem? 100%. Tá. Então tá ótimo. Eu queria primeiro dar boa noite a todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Essa primeira live da Semana Detox Despertar da Saúde, que não é uma semana, são 4 dias dessa vez. E eu faço isso sempre para ajudar o maior número de pessoas a despertar a saúde em si, né? E entender que a autorresponsabilidade da saúde, de criar saúde todos os dias, é nossa. E, obviamente, eu não podia deixar de convidar o meu grande mestre, meu amigo, meu mentor, meu terapeuta, a pessoa que me ressuscitou, me tirou das profundezas das profundezas do inferno e colocou na minha cabeça e me ajudou nessa empreitada que acho que foi num dos momentos mais difíceis da minha vida. Então eu queria te agradecer profundamente, Charles, primeiro por estar aqui, primeiro por você ser quem você é. Eu acho que nem toda a eternidade vai servir para eu te agradecer o tanto que você fez por mim, o tanto que você faz pelas pessoas, tá? Você é realmente um ser humano incrível, que realmente faz a diferença na vida das pessoas, fez na minha de uma forma que eu acho que você nem tem como comensurar, e eu queria agradecer por você dividir essa existência comigo e passar um pouco desse poço de conhecimento que você traz de várias vidas, de vários milênios, tá?
hoje nessa live. Então, gratidão, meu amigo, meu mestre, meu terapeuta. Eu acho que hoje, se eu estou conseguindo brilhar, foi porque você colocou um dedinho ali e falou, vai, mulher! Rompe isso tudo aí, né? E eu acho que a gente tem que fazer mais lives e botar cada vez mais esse seu conhecimento para fora, que a sua energia, a sua vitalidade, a sua forma brincalhona de ser e a sua humildade traz esse despertar da consciência. E eu acredito que quando aqui a doença, as coisas ruins acontecem porque nós temos hábitos ruins. Quando você vai lá, mexe na nossa consciência e ensina a gente a mudar os hábitos, a gente se transforma. Eu acredito que a doença ela é um milagre, porque ela vem te sinalizar que aquilo que você estava fazendo estava errado, né? Que aquilo não pertence ao seu sistema da sua essência. Quando a gente começa a agir de acordo com a nossa essência, com o nosso eu interior, tudo se revitaliza. A saúde vem, a energia vem, o rejuvenescimento vem e você consegue atingir e equilibrar todos os setores da nossa vida. Por isso que eu falo tanto de detox físico e emocional, para a gente limpar tanto as toxinas físicas e emocionais, para que a gente possa atingir essa autoconsciência, essa autotransformação. E esse processo que é para sempre, né, Charles? A gente tem que aprender que esse degrauzinho a gente tem que subir para sempre. Então, eu queria deixar com você a palavra sobre como que as toxinas físicas e emocionais atrapalham no nosso campo energético, já que todos nós somos energia condensada, né? Patrícia, eu te agradeço. Desculpa aí pela correria, né? Mas vamos falar, vamos meter bronca aí em relação a essas questões, né? Patrícia, você falou bem aí sobre essa questão nossa da parte energética, né? Porque a gente conhece muitas toxinas da parte física, o que você realmente tem que evitar, e muitas vezes na doença, você evitando algumas coisas, você já acessa aquele problema, né? Mas existem toxinas, chamadas de toxinas emocionais, que são desencadeadas pelo excesso de pensamento, né? Excesso de pensamento vão criar reações psicoquímicas fisiológicas, né? Eu já falei muito sobre isso, que vão alterar o sistema, o metabolismo de todas as formas. Existe gastrite, chamada de gastrite nervosa, que acontece por excesso de pensamento, que eles falam, excesso de ansiedade. O que é ansiedade? É o excesso de pensamento repetitivo na região do subconsciente, que a pessoa não tem sequer ideia que ela está tendo aquele pensamento recorrente de um problema que poderia ser eliminado se ela trocasse a chavezinha da cabeça dela, daquele pensamento obsessivo por uma coisa diferente. E muitos não conseguem, né? Não conseguem porque está com aquele problema, vai pensando, e isso se torna ansiedade. Então, ansiedade seria a junção do que você está pensando com a reação emocional que o seu corpo está dando. Com essa reação do que você pensa e do que você está sentindo ali, gera no campo cardíaco o excesso de energia. A tal ponto, Patrícia, que pode produzir aquilo que chama de síndrome do pânico. Síndrome do pânico, né, seria esse curto-circuito que se dá devido a esse excesso de pensamento que atua no físico e que atrapalha muitas, milhões de pessoas, né, que às vezes, para poder curar da síndrome do pânico, vão colocar mais toxinas dentro do próprio corpo para baixar aquela tensão, mas não vai resolver. Porque a causa do problema é o excesso de pensamento, que muitas vezes, como eu disse antes, a pessoa nem sabe como e o que está em excesso na cabeça dela. Mas se dá uma paradinha, né? Olhar bem assim a sua vida, você vai perceber, eu estou pensando demais no problema do mundo, eu estou pensando demais no namorado que está me atrapalhando, na esposa, aí sim vai, né? Muitas vezes também nesses momentos assim, o homem mais na parte financeira,
O homem ele entra muito nesse excesso de pensamento, né? E esse excesso de pensamento que o homem tem gera essa síndrome do pânico e afeta uma parte importante para o homem, que é a parte sexual. Afeta muito, tem muitos homens tendo problema de cunho sexual devido ao excesso de pensamento que está criando essas reações, né? Tem como tratar, tem como trabalhar, e eu vou dar umas dicas aí daqui a pouquinho. Ai, que maravilha. Para quem não sabe, eu já sofri muito de ansiedade, e não é à toa que eu tenho o Charles como meu terapeuta, e de vira e mexe ele me fala. E eu usei de vários artifícios, né, Charles? Eu tomei ansiolítico a vida inteira e parei de tomar tem 4 anos, mas eu acho que a pessoa, se ela precisar do medicamento, é melhor do que ela ficar surtando e tendo pânico. Mas o que eu fiz? Eu mudei a minha alimentação, eu entrei com suco de aipo, que ele ajuda a dar essa baixada na vibe. Eu faço os exercícios de respiração que você me ensinou, eu faço todos os exercícios da mentoria. Inclusive, pessoal, quem não está na mentoria do Charles, por favor, entre, porque sua vida será outra. Eu falo isso para todo mundo, parece um papagaio, mas é verdade. Aliás, esses últimos exercícios que você passou tão fenomenais, parece que eu vou voar, eu faço eles. É impressionante, mas enfim. Tem uma coisa, Charles, que eu estou fazendo agora, que é chamada de terapia de EFT, que é onde eu vou nos traumas, nos eventos negativos que a pessoa tem. Então eu vou lá na cena que aquela pessoa viveu, e eu faço isso comigo também, tem funcionado muito. Lembra até que semana passada eu pedi para você umas dicas de ansiedade, e eu sentei e falei, mas por que eu tô ansiosa? Por que eu tô pensando demais nisso? E aí eu vou buscar junto do meu cérebro inconsciente qual é a cena que me dá medo, que faz eu ter ressonância com isso. Então, eu estou fazendo isso com vários pacientes e tem ajudado muito quando a gente cura as memórias de dor que entram em ressonância com aquilo que está acontecendo no agora. Por exemplo, você sabe que eu tenho medo de entrar no carro e de andar de carro e passar mal, né? Porque eu já passei muito mal dentro do carro. Então, quando eu tô para entrar no carro, eu começo com excesso de pensamento. Exatamente o que você falou. Aí começa a dar a síndrome do pânico. Como que eu faço hoje para tratar isso? Eu pensei até em tomar um ansiolítico antes de entrar no carro, mas eu falei, não, se eu tenho essas técnicas, eu vou usar. E eu começo a fazer a técnica da limpeza da memória exata de quando eu passei mal dentro do carro. E é incrível como isso ajuda, porque você tira do seu cérebro inconsciente aquelas memórias que já te fizeram sofrer. O nosso cérebro, ele tem esse sistema de autoproteção, então ele vai te jogar para longe de tudo que for memória que já te fez sofrer. Então, por isso que a gente precisa ressignificar. Você, dentro da mentoria, fala muito para a gente ir nos nossos problemas e tentar olhar os nossos problemas de uma outra forma, né? Existem várias técnicas para se fazer. E eu acho isso muito importante, porque hoje em dia eu tenho pegado muito paciente, igual você falou, com esse problema do dinheiro financeiro, ele fica 24 horas preso no financeiro. E aí a pessoa não consegue fazer mais nada, ela bloqueia tudo, ela tensiona tudo. Isso que eu queria que você falasse também. Quando a gente tem excesso de pensamentos repetitivos, excesso de medo, excesso de bloqueio, a gente trava todos os chakras, né? A gente trava toda a nossa fluidez energética. Sim, sim. O que acontece, Patrícia, é o seguinte. Esse curto-circuito que eu falei, que se chama esse síndrome de pânico, né? Ele desencadeia outras doenças. Ele vai bloquear, né, todo o campo energético, os chakras passam a funcionar um para um lado, outro para o outro, e cada chakra está ligado a uma glândula. Essa glândula não vai funcionar perfeitamente. A glândula da tireoide, por exemplo, o chakra laríngeo, é o mais prejudicado, porque é o que você expressa e o que você escuta. São duas funções aí que esse chakra utiliza. Quando esse chakra cria um bolo, né, que algumas pessoas sentem, parecendo que tem uma coisa apertando a garganta, uma angústia. A angústia, ela não se dá na região do peito, do cardíaco, do plexo, né? Ela se dá nessa área do pescoço. Então, uma pessoa sente um bolo, uma coisa apertando, e aquilo ali começa a criar um outro tipo de pensamento, chamado de pensamento paralelo. O pensamento paralelo é um pensamento de derrota que o inconsciente busca, né, lá dentro da pessoa para justificar o porquê aquela pessoa tem que ir para o buraco.
Infelizmente, a depressão nasce nesse processo, porque, como eu disse, o pensamento gera reações químicas. Quando já a doença já está mais avançada e a pessoa não tratou da ansiedade, a ansiedade chega num determinado ponto, onde começa a dar esse bolo nesse ponto, onde o chakra laríngeo já está completamente destroçado, né? E aí vem esse pensamento paralelo, que é um tipo de captação da frequência que existe de negativo no ambiente, e normalmente as pessoas que têm esse tipo de bloqueios, elas assistem muita televisão, veem muitos jornais, coisas negativas, coisas ruins. E aí elas não são pessoas também focadas para a vida. Você pode ver, assim, você vai fazer uma terapia dessas pessoas, a primeira fala delas não, eu acredito somente no que é físico, no que está na minha frente. Então, ela cria uma barreira de entender que o culpado da situação é ela própria, é o próprio pensamento dela. E esse pensamento paralelo começa a entrar, a mente vai ficando fraca, não encontra solução, aonde acontecem muitas tragédias de suicídio, que é um estado de depressão um pouco mais avançado. Isso eu estou dizendo da parte energética. Você, como farmacêutica, você sabe que a parte química, né, a parte fisiológica da história, ela está toda bagunçada. E aí entra tudo. Como você disse, nesses casos, quando a pessoa perdeu o controle total, a medicação é muito bem-vinda. É muito bem-vinda para poder dar um tempo para que o corpo possa aprimorar. E aí, o terapeuta, a pessoa que estiver fazendo a terapia, ajudar ela. Porque é muito mais interessante você cessar, dopar a pessoa naquele momento que ela está para poder fazer uma grande besteira, né? Para que depois, aos poucos, você vá de novo colocando ela no eixo, do que você permitir com que ela fique sem nada e ali sozinha ela não dá conta. Porque uma terapia, né, demora mais ou menos 1 hora, mais ou menos. 50 minutos a 1 hora. Ela está ali dentro. Depois ela vai ter um dia todo para pensar bobagem. E volta a pensar, porque não dominou o pensamento, né? Funciona da seguinte forma, Patrícia. O pensamento é a base de tudo. Tudo é mental. Depois do pensamento vem... o pensamento gera reações emocionais. Emanações. Essas emanações afetam o físico, né? E o físico gera mais reações emocionais. Do físico, gera as reações energéticas, onde o corpo físico entra na realização das coisas. Então, essa frequência, chamada de frequência em sentido amplo, né? Se não for bem trabalhado, nossa, a pessoa fica muito bagunçada, muito bagunçada. E olha só, você falou desses processos que você trabalha, mas aí é mais clínico, né? No qual você chega para a pessoa, vai fazer uma terapia ao longo de um determinado tempo. Algumas pessoas que estão nos escutando, que passam por alguns sofrimentos desse tipo, podem fazer 2 coisinhas de imediato para ajudar até encontrar a Patrícia, né? Então seria assim, um difusor de óleos, de cheiros, né? Pode colocar um cheiro bom, pode colocar um óleozinho, por exemplo, sândalo. Sândalo é excelente para você colocar dentro de casa e gerar uma frequência de harmonia. Então, o sândalo gera uma frequência harmônica no ambiente inteiro, né? Quando você precisa fazer uma limpeza, você quer dar uma retirada nessa frequência, usa o óleo de lavanda. Ele também ajuda muito nesse processo. E a outra coisa é tentar, de todos os tipos, tirar o excesso de pensamento, né, que você está tendo na cabeça. Vai ver uma coisa para rir, para brincar, que aí você desconecta disso. É verdade, Charles. Uma coisa que eu queria que as pessoas entendessem, por que eu chamo tanto você e por que eu confio tanto no teu trabalho, porque quando eu fiquei realmente doente da doença de Crohn, que eu quase morri, eu quis entender profundamente, além de eu trabalhar nessa área há 20 anos, eu quis entender profundamente a raiz da questão. E essa pessoa que se coloca no vitimismo e que fala assim, eu não acredito naquilo que eu não vejo, ela está se auto-boicotando porque tudo é energia. E tudo começa exatamente nesse padrão energético, depois de pensamento, depois psicoquímico.
Então, quando eu descobri tudo isso, eu tive que entrar com os medicamentos, exatamente como você falou, para eu ficar dopada, porque os medicamentos dopam. Por que dopam? Porque você precisa parar a loucura da sua mente. Sua mente está desequilibrada. Então, é melhor que você pare, deixe essa pessoa anestesiada, aí você entra no tratamento de reprogramação daquela mente, né, desconstruindo crenças limitantes. É como se você desinstalasse um programa, aprendesse a desaprender e aprender tudo de novo. Não é uma coisa muito simples, mas nós, terapeutas que já passamos por isso, podemos ajudar, né? E por que que eu indico tanto você? Porque você tem uma habilidade que é única sua, graças ao universo, que é essa coisa de mexer, de saber o que falar para cada pessoa, como se você entrasse na frequência daquela pessoa e falasse exatamente aquilo que ela fosse entender. Isso é uma habilidade. E de mexer no campo bioenergético da pessoa, porque não tem jeito. Às vezes você está tão desequilibrado que se você não fizer uma intervenção dessa, até você conseguir se reequilibrar energeticamente, porque uma coisa, Charles, é um reles mortal de um terapeuta como eu que consegue mexer na parte física. Outra coisa é um terapeuta que faz psicotransterapia, que é no seu caso, que é além disso que a gente sabe, que você consegue mexer no campo da pessoa, principalmente quando ela está dormindo, e que no dia seguinte você vai amanhecer alinhado, e aí é muito mais fácil de você conseguir criar pensamentos. E aí dar este comando. Porque a mente, ela foi condicionada nos padrões da terceira dimensão, nesses padrões negativos. Então, a pessoa tem esse excesso de atitude mental negativa, onde ela só vê o lado ruim. E aí entra o Charles colocando, não, vamos desprogramar essa mente e entender que é só a sua forma de enxergar. Que o mundo está aí, o mundo é maravilhoso, mas ele vai acontecer um monte de coisa. O que vai diferenciar você de mim é a forma que a gente olha para o mundo e das coisas que estão acontecendo. Só que, Charles, por que eu falo tanto da sua mentoria para as pessoas entrarem e tem gente que fala assim para mim, mas qual é a diferença? Eu falo assim, minha filha, não tem problema, entra lá e só vai. Porque é o fato, entrou, já vai dar um pontapé que você nem sabe como que você está indo, porque você tem essa habilidade de mexer no campo energético. E tudo, quando eu estudei 5 anos profundamente a raiz de todas as doenças. E eu descobri o quê? Que a raiz de todas as doenças começa no campo energético, no desequilíbrio do campo energético, depois no desequilíbrio da mente e depois o corpo físico sinaliza para você, pelo amor de Deus, muda, porque os seus hábitos estão deixando você doente. E é maravilhoso para quem consegue enxergar no meio desse caminho e não chega à morte, né? Porque infelizmente muitas pessoas acabam morrendo, porque não entenderam a dinâmica do universo, né? Que o universo é tão perfeito. Então, é por isso que eu quis fazer essa live, que você contasse tudo isso e o quão importante é uma energia, um cheiro, você mudar a frequência, você assistir um filme engraçado, escutar uma música que faz te lembrar de coisas positivas, né? E me fala mais do que dá para mexer no campo energético das pessoas. Então, você falou tudo aí, né? Então, assim, quando a gente... E é interessante também, porque na mentoria, como você citou ela aí, muitas pessoas que estão lá, eu percebo que você passa os exercícios e aí você trabalha o campo energético. Então, é tipo uma terapia energética que você vai destravar todo o processo de milhares de dias, de anos aí que as pessoas estão atrelados, né? Como você disse, tem traumas que não basta você apenas fazer um exercício energético e ficar naquele exercício energético ali, porque aquele exercício energético ela não vai conseguir fazer, ela vai desistir, ela não vai levar para frente. Muitas vezes você precisa realmente ver a causa, o ponto, em que ponto a frequência vibracional da pessoa está amarrada, né? E aí, muitas vezes, quando a pessoa era criança, né? Quando ela era mais jovem, que ela recebeu um tom de brincadeira com alguma coisa que ela não dava conta ainda de lidar, se transformou num trauma, num ponto, numa causa, que gera determinados efeitos na vida daquela pessoa.
Eu conheço pessoas que não conseguem olhar no espelho, eu conheço pessoas que têm traumas de escrever na frente dos outros. Chegar na frente de uma câmera e falar é um trauma gigantesco, ou na frente de uma multidão é um trauma gigantesco. E tudo tem uma causa, tudo tem uma causa. Relação afetiva, problemas sexuais, problemas de cunho emocional de todas as partes possíveis. Todos os traumas, todos têm uma causa, tem um ponto. E muitas vezes ele está tão arraigado lá dentro do inconsciente que é tipo uma cirurgia mesmo. Você vai ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar até realmente você pegar o miolo, arrancar aquele miolo para poder fazer a pessoa desabrochar. E aí é uma liberdade muito grande para aquela pessoa que até então não dava conta de escrever na frente de pessoas e ela começa a escrever numa boa. Né? Você arranca, você tira o padrão de pensamento que foi criado, que está ali dentro por anos e anos e anos, e movimenta. Então, assim, na mentoria, o trabalho é muito assim. As pessoas devem falar, mas você não fala muito a nível pessoal com cada um. Não dá para você fazer isso. É impossível. Não tem como. É impossível. Você tem que trabalhar. E na medida que a pessoa... É uma troca, sabe, Patrícia? Você faz a sua parte, que seria treinar, movimentar, como você fez, trabalhou, foi um conjunto, né? E eu vou lá e vou mexendo. Então, na medida... E eu sei, assim, cada um que está ali, por mais que ele não abra a boca em nada, eu sei que ele está ali. Eu sei como movimentar essa coisa. E eu sou bem assim, eu sou aquele cara bem chato, sabe, Patrícia? Se eu tenho que mexer com alguém, muitas pessoas até ficam assim, eu mandei 1 milhão de áudio para você e você não responde. Gente, eu não preciso de responder se eu estou trabalhando em cima daquela condição que a pessoa necessita. Então, eu vou trabalhar, movimentar, e aí é uma troca. Você faz a sua parte, eu faço a minha. E aí, nessa troca, né, porque o movimento de desbloqueio terapêutico é esse. Eu movimento uma parte, você movimenta a outra, e nesse ponto a pessoa vai se desabrochando. Porque tem traumas, Patrícia, tão arraigados dentro do inconsciente que o próprio trauma se torna uma via de verdade para aquela pessoa. E essa via de verdade para aquela pessoa, quando ela começa a perceber que está saindo daquilo e ela não tem mais justificativa para ser a pessoa doente que ela era antes, esse lado começa a gritar. É um monstro dentro da pessoa que movimenta. Lembra da história do bicho-papão? Lembro. O bicho-papão é assim. Quanto mais você tinha medo dele, maior e mais terrível ele ficava. Na hora que você enxergava e falava assim, bicho-papão, você não é nada. Pronto, ele morre. Né? É assim. Exatamente. E eu percebo também que as pessoas não entendem que esse processo leva um tempo. E que não adianta ficar falando com você todo dia, porque você vai mexer e vai ter um tempo. Eu sei porque eu estou fazendo tratamento com você tem 2 anos e eu sei quando foram... Você sabe que eu sou muito sensível e eu sei exatamente os dias que as chaves foram virando. Tipo, você mexeu 20 dias, aí passou 33 dias, paf. Aí eu falei, nossa, o Charles está trabalhando tudo isso para cair essa ficha. E a gente se fala super pouco, né? Se for pensar assim. Porque eu sei que eu não preciso ficar enchendo seu saco. Mas no começo eu também tinha insegurança como todo mundo. Porque a gente fica inseguro. Depois que você começa a entender o processo, que é essa troca, e que vai ter um período que vai ser você com você mesmo, que você vai ter que olhar e entender, e tem que ser para dentro. Isso não quer dizer que você não está olhando, que você não está mexendo, e que você não sabe exatamente onde eu estou. Né? Porque eu dou até risada quando eu começo a falar as coisas para você. Eu falo, não sei porque eu tô contando, você sabe melhor do que eu quem eu sou. E aí eu já desisto de explicar, porque é verdade, né? Então, o que eu queria que as pessoas entendessem é assim. Por isso que eu sempre falo, faz a mentoria com o Charles, não precisa falar nada com ele que ele já sabe, só faz o que ele manda. E assim, essa semana, esses exercícios que você passou, nem são os exercícios individuais, porque você passou uns que eu já fazia todo dia, mas esses outros que você passou no vídeo, dentro da mentoria... Gente, é sério, é imediato. Eu começo, às vezes tem uns 19, 20, sei lá. Eu vou seguindo seus vídeos, senão eu fico doida.
Quando eu tô no 15, eu já sou outra pessoa. Eu já tô fazendo, dançando. E quando eu vejo, eu tô na metade do exercício dançando. Eu falei, nossa, já mudou a minha frequência. Eu tô aqui assim, dançando, fazendo exercício dançando. E aí você não percebe na correria do dia a dia que você amanhece bem, e se você não trabalhar energeticamente todos esses chakras e esses exercícios, você se amofina. Você entra no circuito da energia das outras pessoas e você vai ficando emburrado, mal pensando coisas ruins, mal-humorado, mucumbujo, depressivo, e aquilo nem é teu. Só que é nossa responsabilidade nos blindar. Entender que é a gente que tem que falar, não, peraí, se eu tomo mucumbujo, eu sou assim. Se eu percebo que deu um pau, eu vou lá, paro tudo e pego os seus exercícios e falo, vou fazer essa merda desse jeito, até eu melhorar. Porque não é possível, você não pode aceitar. Só que óbvio que eu levei um tempo para chegar nisso. Mas o Charles sabe que a única diferença de mim é que eu nunca desisti. Eu errava todo dia, no dia seguinte começava tudo de novo. Eu fazia tudo errado, começava até conseguir acertar. Porque vencer a gente mesmo é uma das coisas mais difíceis. E você conseguir avançar e trabalhar as toxinas físicas e emocionais, por isso que eu criei esse curso Detox Despertar da Saúde, por isso que eu falo tanto de alimentação, exercício físico, inclusive amanhã live com a Ariana Linda falando sobre a importância do exercício físico para tirar a toxina. Por quê? Porque até para eu fazer os seus exercícios, e a minha mente está clara para conseguir fazer, se eu tiver um monte de toxina física e emocional no meu corpo, eu não consigo fazer. Não consegue, não consegue. E, Patrícia, é interessante o que você falou, porque assim, né, errar todos nós vamos errar. Né? Ter preguiça de fazer um exercício, nós vamos ter, pode ter certeza. Né? Por isso que, em conjunto com o processo do que você passa para a pessoa, você tem que trabalhar como você faz. Né? Trabalhar o campo vibracional, trabalhar a energia. E existe muita coisa que a gente não entende, muita coisa que está oculta dentro do nosso inconsciente, e dentro das frequências vibracionais e nas oscilações vibratórias, porque existe uma outra situação que muitos abaixam a frequência vibracional e entra um tipo de frequência chamada frequência de miasma. Esse tipo de frequência é a frequência do baixo astral, da frequência ruim, que muitas pessoas passam, né? E deixam ela num ambiente. Quando ela entra para dentro do seu corpo, ela fixa numa região, pode ser ombro, pode ser braço. Normalmente ela se dá nessa área do ombro. Fica uma coisa aqui. Aí você faz ressonância magnética, faz isso aqui, não encontra nada. Nada. Aí fala, é psicossomático. Né? Muitas vezes pode ser psicossomático também, mas muitas vezes o miasma, ele quando está numa região da frequência da pessoa, ele cria um padrão de dor tão terrível, mas tão terrível, que aquilo ali fica meses e anos. E quanto mais essa energia fica na região, no órgão, o intestino é um dos pontos prediletos desse tipo de frequência, né? Eles criam um padrão que impede 3 frequências nossas de fluir. A primeira frequência que ele tira é a frequência da vitalidade. Ele elimina a vitalidade. A segunda frequência é a frequência kundalínica, que seria a frequência da sexualidade, a frequência da vida. A kundalini está ligada ao trabalho, ligada à vida, à família, ao crescimento, ao desenvolvimento mental, vibracional, espiritual. Tudo isso começa a ficar embolado. E o terceiro ponto que a mente passa a ficar descontrolada é a frequência mental. A mente passa a não saber mais o que acreditar. Né? Ela passa a acreditar somente nas porcarias, porque desconecta de tudo para se desaprender tudo de bom que ela tinha aprendido até então. Né? Então, é complicado, precisa realmente de pessoas como a Patrícia para poder trabalhar, precisa de fazer esses detox, porque quando você faz o detox do salsão, por exemplo, você já tem seu protocolo do salsão, né? Quando você faz o protocolo do salsão, o salsão tem substâncias e tem minerais que puxam esse tipo de miasma. Funciona tão interessante porque além de toda a frequência que tem no salsão, inclusive o salsão tem que ser vivo, né? Tem que estar mais vivo, porque a vitalidade
do salsão passa para o corpo e elimina esse tipo de frequência. Porque se você vai tomar só o remédio não tem vitalidade, ele não tem frequência de vitalidade. Nós precisamos de coisas, além, às vezes, das substâncias químicas, que são importantes algumas vezes, mas precisamos de coisas que tenham vitalidade. Aí a energia vai fluir. Desbloquear a Kundalini, desintoxica o seu corpo. Nossa, isso é muito importante, né, Charles? Porque assim, eu sempre falo do salsão, por quê? Porque eu vi o salsão junto com você e eu vi que o salsão auxiliava você mexendo no meu campo energético, porque o salsão, além de ter sais aglomerados de sódio, uma vitamina C exclusiva, ele é rico em biofótons. Esses biofótons carregam o nosso campo energético de energia. É a mesma coisa a luz do sol. O sol não ativa só a vitamina D, ele enche o seu corpo de prana, de éter, de biofótons. E aí, quando você está nesse processo que eu acho que você falou de mim aí, né, do miasma no meu intestino e eu acabando com a minha Kundalini, com a minha energia vital e eu quase morta, se eu não entrasse com tudo que me enchesse, não só de vitaminas e minerais e coisas físicas, mas de energia vital, de Kundalini, que te puxasse esses miasmas também, eu não teria conseguido. E para você, eu acho que teria sido muito mais difícil trabalhar no meu campo energético se eu tivesse inteiramente obesa, intoxicada e fazendo uma alimentação totalmente errada. Outra coisa que eu falo que devolve o biofótons para o corpo é a atividade física, é você mexer o corpo. Não importa se você não quer fazer musculação, eu acredito que todo mundo tinha que fazer um pouco, pelo menos só para ter músculo, que o músculo é muito importante, mas vai dançar, vai mudar a frequência da fisiologia e da bioquímica do seu corpo. Tudo isso funciona, eu acredito, como se fosse uma catapulta para te jogar para um próximo estágio, para te tirar daquelas profundezas. Porque eu vivi na pele esse miasma e eu sei o quanto difícil era a dor que eu sentia no meu intestino, no meu abdômen, e o quanto foi difícil recuperar. Por isso que precisam de mentores, por isso que quando as pessoas falam para mim, Paty, o que você fez? Eu fiz terapia com o Otávio, eu faço mentoria com o Charles, eu fiz constelação familiar, eu fiz todo esse processo da EFT que agora eu faço com os meus pacientes, eu fiz todo o protocolo do Anthony Williams, da detoxificação do meu corpo, comendo só frutas, legumes, verduras, carnes de boa procedência. Cortei durante 1 ano e 6 meses, eu não botava uma gota de nada que não fosse saudável dentro de mim. Então não é uma coisa assim, eu não sentia... Eu sentia preguiça? Senti horrores. Hoje mesmo eu tava com preguiça de fazer seus exercícios, mas na hora eu falo, vai, Patrícia, levanta e faz essa merda, porque se você não fizer, você vai ficar pior. Então você tem que criar os seus próprios mecanismos. É um saco levantar todo dia, lavar uma penca de salsão e fazer 1 litro de salsão para tomar. Não é agradável. E também não é agradável o sabor do salsão, mas não importa. Nós somos adultos, nós sabemos que temos que fazer coisas para poder ficar bem. E hoje, Charles, eu tô tão bem, tão bem, tão bem, tão feliz, que eu só agradeço, e eu agradeço a tudo e a todos o tempo todo, a você, a Urandir, ao Dáquila, as pessoas, a todos os terapeutas que me passaram. Eu não consigo enxergar nada de ruim. Mas o processo foi fácil? Não foi. Eu sou perfeita? Não sou. Fiz um monte de cagada no meio do caminho, gritava, falava, Charles, entende? Mas a importância de ter pessoas, por isso que tem gente que fala assim pra mim, mas eu não tenho dinheiro, mas não dá, todas essas frequências de desculpa. Aí eu sento com a pessoa e falo assim, tá bom, quanto vale a sua vida? Porque eu sei o que foi eu estar jogada na cama, olhando a morte de frente, e não importava se eu tinha 30 mil ou 10 milhões na minha conta. Aquilo não ia me curar. Agora, você, o seu trabalho, o Dáquila, o Urandir, as coisas que eu experienciei, todos os terapeutas que passaram na minha vida, as coisas que eu aprendi me curaram. E não tem a ver com dinheiro. E se eu tivesse 10 milhões na conta e tivesse que dar para todo mundo que me ajudou, inclusive para você, eu dava. Porque não é isso que importa. Quando você... Só que eu quero que as pessoas entendam isso, Charles, antes de chegar no processo que eu cheguei. Antes de olhar a morte de cara e falar... Quantas vezes eu falei para você, Charles, parece que eu vou morrer. Você sentiu a dor que eu senti quando você me atendeu pessoalmente, você sabe o que eu passei. Então eu não quero que as pessoas cheguem nisso. Por isso que eu fico repetindo em tudo que eu falo, gente, faz a mentoria do Charles, faz a mentoria, porque eu sei o que você faz. E você não precisa falar.
Porque a gente não precisa falar quando... Eu tenho meus pacientes que ficam me indicando, porque eles sabem quando você faz alguma coisa que funciona e quando não. Só que a gente precisa ter uma coisa que é abrir a mente, né, Charles? Abrir a mente. E para o salsão é uma coisa que... Sabe aquela coisa que o povo chega para você e fala: ah, Charles, é muito exercício, não consigo? Todo mundo chega para mim e fala: ah, mas o salsão é ruim. Ai, mas eu não encontro salsão. Ai, porque eu não quero lavar tudo isso salsão. Eu falo: gente, o que vocês querem? Vocês querem continuar como vocês estão ou vocês querem passar para um próximo passo? As coisas não vão vir. E outra coisa que eu falo sempre para as pessoas que... Porque todo mundo admira muito você e o Urandir, né? Porque são uma escala de pessoas diferenciadas. Aí eu falo: gente, eu convivo muito com o Urandir, muito mesmo. E eu falo: gente, o Urandir é uma pessoa sensacional, porque eu já vi assim, o mundo desabar inteiro na cabeça dele num dia só, assim, chegar a 300 milhões de tragédias. E a pessoa tá ali, tranquila, olhando e falando: calma, vamos achar a solução de tudo. Eu falava: meu pai do céu, quando é que um dia eu vou chegar nessa evolução? Porque eu tava querendo matar meio mundo e ele tava me acalmando, falando: calma, menina, calma. Mas por quê? Alguma coisa vocês foram expostos a coisas terríveis para criar esse patamar, não é? Não foi fácil para você e não foi fácil para o Urandir. Todo o treinamento que vocês passaram não foi confortável. Patrícia, você falou uma parte aí, tem uns minutinhos? Ou tá acabando? Claro, não, pode falar, temos vários minutos. Deixa eu olhar aqui. Não, temos meia hora ainda. Tem 37 minutos de live, temos ainda meia hora. Pode falar, fale. Que aqui é o Instagram, né? Instagram é diferente. Não, aqui tá tranquilo, pode ir. Patrícia, olha só, realmente, assim, você falou uma coisa que me fez repensar aqui. Eu passei por tudo que você puder imaginar, de terrível, em todos os sentidos possíveis, né? E diante de cada problema que me aparecia, e quanto mais pesado eles fossem, eu olhava para aquilo ali e falava: eu tenho que respirar fundo e não tenho como voltar, não quero mais voltar, não posso mais voltar. E quando surgiam situações que eu tinha, por exemplo, assim, quando eu rompi todos os ligamentos do meu joelho, e não tinha mais joelho para poder movimentar, eu falei: o que tem agora é reconstituir. Então, eu preciso utilizar as técnicas que a medicina tem, preciso utilizar da minha cabeça para ficar legal, não me vitimizar, né? Entrar dentro daquele processo de ser vítima do processo. Coloquei minha cabeça para frente e fui, em todos os sentidos possíveis. E eu acho assim, eu já penso diferente. Eu agradeço, por exemplo, quando eu posso pegar o salsão e colocar aquele montoeiro de coisa dentro do processador ali assim, e ter um suco. Eu não acho trabalhoso. Não eu acho, também amo. Eu acho mais trabalhoso, Patrícia. Eu senti uma dor terrível no intestino, ficar mal. Eu acho assim, fazer a musculação, né, acordar cedo para fazer musculação, eu acho que é uma graça. Eu posso ir na academia, eu posso ter um personal para poder me ajudar, é o Chiquinho, né? Eu consigo ir no Thiago Amorim, que é um médico que trabalha com questão hormonal. Eu posso fazer milhões de coisas. Eu posso ir em Dáquila, participar. Então, tudo isso foram conquistas e pessoas interessantes, né, que eu pude entender. E valorizo cada uma delas. Acho que essas pessoas, né, quando falam para mim: fulano de tal está cobrando um absurdo. Não é um absurdo. Absurdo é a gente deixar a saúde da gente ir para o saco. Sabe? Isso que é um absurdo. Absurdo é a gente colocar um cigarro que intoxica seu organismo e você está fumando ali. Absurdo é você gastar dinheiro com essas porcarias todas e não fazer nada. Um absurdo para mim hoje, eu já fui desse jeito, sabe? Eu já fui, nossa, gordo, porco. E eu acho um absurdo, Patrícia, eu ficar dias e dias na frente da televisão, sentado, olhando o pessoal fazer ginástica, né? Eu adorava assistir um programa de gordos emagrecendo,
né? E aí eu ficava olhando para ele e assim, nossa, esses gordinhos, ele vai perder porque ele é muito preguiçoso. E eu, sentado assistindo televisão, gordo como um pouco, a papada vindo aqui assim, ó, inchando. Minha papada já diminuiu bastante, sabe? Não, agora você tá um gato, saradão. O barrigão também já foi pro beleléu. É muito doido você olhar seu corpo hoje, né, e observar diferente, né? Então, assim, Não, e o mais doido é você se sentir no direito de julgar o gordinho que ele é folgado e preguiçoso, sendo que você é mais. Tá vendo como a gente não olha pra si, né? isso, não olha, não olha. Eu achava que o gordinho lá na televisão era preguiçoso. Esse gordo com um porco e eu com um pedaço de pão aqui na mão, metendo pão pra dentro, sabe? Com bastante bacon, né? Então, Mas isso é um absurdo porque falta consciência. Tudo isso que a gente está falando aqui faz parte de um processo da expansão da consciência. Não existe nada que não esteja interligado. A saúde expande a consciência, os hábitos diários, as escolhas que você faz, o pensamento, as energias que você escolhe para estar perto, longe de você. Depois entra aquele negócio da energia sexual, de homem e mulher. Tudo isso influi em você estar regredindo ou expandindo, né? O que eu gosto sempre de falar, e eu dou exemplo de você e do Urandir por isso, porque vocês realmente passaram por situações terríveis, e talvez essas situações terríveis que nos façam um pouco menos pior, e eu passei por situações terríveis também, e foi isso que hoje faz eu ter essa gratidão que você tem. Eu super agradeço de ter o aipo para eu fazer, porque tem gente que quer ter o aipo e não tem. De eu poder levantar cedo e xingar o meu personal de tudo quanto é nome, porque ele tá me avacalhando. Você sabe que ele fica em cima de mim, que eu já te mandei os vídeos, ele fica, vai, e eu fico, tá doendo. E ok, eu agradeço todos esses passos, por quê? Porque eu já cheguei no que você chegou, que é você ter um estado de saúde que te deixa completamente incapacitado. E aí, quando você perde todas as suas capacidades, que você fala, eu tenho duas saídas, ou eu vou morrer, ou eu vou lutar para viver e me curar. Só que quando a gente está falando isso, e que eu estou falando para todo mundo, faz a mentoria, expande a consciência, lê, vai atrás de coisas que te acrescentam, é para que as pessoas não cheguem nisso, né, Charles? Infelizmente, muitas vão chegar como a gente, muitas vão chegar como eu, né? Que chegam para mim o tempo todo, pacientes com câncer, estado terminal, porque já não conseguiu. Mas o que eu acho que é mais lindo da vida, Charles, é que ela te dá todo dia a oportunidade de você mudar tudo isso, né? E tá nas nossas mãos. Só que a gente precisa de pessoas orientando, que já passaram, mas a gente precisa mais ainda daquilo que você falou, da pessoa que quer fazer junto, né? Por exemplo, você conseguiu, eu falo, você me curou. Aí você fala, mas você fez a sua parte, eu fiz a minha. Se eu deixasse só na tua mão, eu podia ser aquele tipo de pessoa que a gente conhece todos os dias. Ah, Charles, faz aí. Como é que você ia comer por mim? Uma vez, eu estava num contato com o Bilu e ele falou assim, olha, você precisa falar das pessoas, das toxinas. Olha isso em 2011. Eu falei, mas eu não aguento mais. Eu sempre reclamando com ele, coitado. Eu falo da dioxina, do não sei o quê, da toxina do copo, e ele falando. Aí ele falou assim, olha, essa frase me marcou profundamente. Eu gostaria de poder comer por vocês, fazer exercício por vocês, tomar os suplementos por vocês, mas eu não posso. Aí aquilo acabou comigo com o contato. Porque assim, ó, é verdade, entende? Tem coisa que o terapeuta, eu vejo no teu olho, Charles, você é uma pessoa tão boa, você tem um coração tão maravilhoso, você quer de verdade ver as pessoas bem. E que se você pudesse, como o Bilu, comer pelas pessoas, você faria, mas não tem como. E aí não faço porque eu vou ficar gordo um porco. A Nádia, se estiver escutando, vai amar que você está falando gordo como um porco. Patrícia, uma outra coisa também que você falou que é importante a gente citar, né? Você falou das toxinas e tem um processo que hoje a gente está observando, né? As toxinas são responsáveis por
tanto as emocionais quanto as físicas, são responsáveis por deixar diversos tipos de vírus entrarem ou não no nosso corpo. Né? Sim, elas são alimentos para os vírus. Elas dão força para os vírus. Elas dão força para os vírus. E muitas vezes um processo de você cuidar da sua saúde, né, que vacina melhor do que você cuidar da sua saúde em tempo integral? Cuidar da sua mente, cuidar do seu coração, cuidar do seu corpo, com atividade física, beber bastante água. Olha que coisas que são básicas, mas que 90% das pessoas não fazem. Beber água, dormir uma noite inteira boa de sono, né? Ver o que gosta de ver, se gosta de ver um programa de televisão, vai lá ver, ter aquele tempinho, trabalhar, estudar, buscar o conhecimento. Tudo isso, todo esse processo gera a frequência de saúde. Saúde não é só um item, né? A saúde, a vitalidade, que a gente chama de saúde, é um conjunto. Na medida que a vitalidade vai. Você come lá, toma Coca-Cola, come um cheeseburger, aí vai comer uma pizza, aí vai fumar um cigarro, usar cocaína, a maconhinha. Você vai baixando o seu nível de saúde. Então, quando o nível de saúde vai baixando, chega um momento assim que você não tem mais vitalidade. E aí, quando você está com uma vitalidade escassa, qualquer coisa se derruba, né? Um preguinho bobo ali, lembra do prego que ele batia o pé dele, aí tinha que tomar a vacina contra tétano? Lembra disso? Sim. Né? Ninguém fala mais disso. Então, uma bobagemzinha leva você embora desse mundo. E o cuidado que a gente tem que ter, a gente pode começar, isso que é bom, Patrícia, a gente pode começar tudo hoje, agora, ou amanhã. Tudo agora. Pode ir lá no mercado, comprar salsão amanhã, pegar lá, tem bilhões de coisas, gente, no canal da Patrícia, quem quer trabalhar com saúde, quem quer mexer, vai lá que vocês vão encontrar de tudo que vocês puderem imaginar para ter essa questão da saúde. Pode começar, né? É só ir lá, comprar, escolher as coisas certas, pronto, arregaçar. Você fala uma coisa para mim que eu uso o dia todo, que é, o importante é daqui para frente. Não fica mofinando somente do que já passou, que foi errado, que não foi, que daqui para frente, o que eu posso fazer daqui para frente? Esse é um mantra que eu uso o tempo todo, tá, Patrícia? Para de loucura, daqui para frente. Porque a gente tem a cabeça doida, meu cérebro aceleradíssimo, pensa 30 milhões de coisas ao mesmo tempo, então eu fico, tá, calma. Daqui para frente, daqui para frente eu posso isso. O salsão, lembrando que o salsão, ele é antiviral. Ele tem os sais aglomerados de sódio, que é único no planeta, que desnatura a parede celular do vírus, fungos e bactérias. Esses vírus, fungos e bactérias são os causadores de todas as nossas doenças. Então, o que custa você ir lá de manhã tomar o copo do suco em jejum, que vai trabalhar todo o seu sistema imunológico, que vai revitalizar os seus sistemas, que vai dar suporte nas suas glândulas endócrinas, porque ele tem hormônios vegetais, ele revitaliza todo o sistema reprodutor feminino e masculino. Entenda que a gente tem um vegetal, uma erva, que transforma o seu corpo, que você só precisa bater ele de manhã e tomar o copo dele em jejum. Não custa, pro tanto de bom que ele vai fazer na tua vida, né? Então a gente está vivendo um momento dificílimo de uma guerra contra um vírus que você pode facilmente se blindar o seu sistema imunológico com uma suplementação correta, que tudo isso tem no meu canal, com o suco de aipo, revitalizando seus sistemas, melhorando suas enzimas digestivas, trabalhando a desbiose intestinal, que é matando as bactérias ruins e dando força para as bactérias boas, melhorando o equilíbrio da flora intestinal. Então, são tantas coisas. E aí eu fico pensando assim, por que a gente fala tanto de energia, de bloqueio, de terapias? Tem a terapia do Otávio, tem a sua, todo mundo se complementa. E aí você consegue ir, né? Eu só falo uma coisa para as pessoas, Charles, a única coisa que você precisa é querer. E querer de verdade. Porque isso vai fazer você dar o primeiro passo. Né? Eu até costumo dizer, Patrícia, que a nossa vida, as coisas que a gente quer fazer na vida, é igual uma viagem, né? Quando você programa, vou para a praia amanhã. Você está todo empolgado, né? Eu vou, vai ser ótimo, não sei o quê. Aí você pega o carro, você ainda está empolgado.
Aí, no meio do caminho, você está cansado. Aí chega meio-dia, você está morto de fome, doido para a viagem acabar e ainda falta um tempão. Quando você chega à tarde, você não quer saber de praia, você quer saber de descansar, né? Você só vai curtir realmente daqui a um tempo. Daqui a um tempo que você vai curtir, né? No dia seguinte que você vai curtir de fato aquele esquema. E a volta é a mesma coisa. Então, o processo nosso de vida, de começar alguma coisa, é assim. Todo mundo começa muito empolgado, muito apaixonado, muito cheio. Depois vai minguando, minguando, minguando. E se bobear, não vai nem para frente, nem para trás, está no meio do caminho. Né? Esses são aqueles que não dão conta. Vamos buscar, por exemplo, assim, se eu tenho lá um protocolo que você me passou um protocolo, salvação, isso, aquilo, outro, terapia, para poder entrar em mim mesmo, aprofundar, e eu estou em terapia com você em um determinado tempo. Dependendo dos meus traumas, eu tenho uma quantidade de tempo, e dependendo do meu esforço, da minha resposta, da minha vontade, do meu querer, da minha disposição e não querer ficar reclamando, eu vou caminhar rápido ou não. Depende de mim. E o processo vai se arrastar ou não, depende de mim. Pode ser que seja muito rápido, e aí eu já falo para você, Patrícia, já resolvi todo o meu processo aqui, agora eu quero outro. E assim a gente vai subindo degrau atrás do degrau. Assim funciona qualquer tipo de busca de crescimento. Essa parte, né, do paciente, que o paciente, a pessoa que está querendo melhorar, é que tem que entender que o seu campo vai abrir, sua frequência vai abrir, seu sistema vibracional vai abrir quando você se dispõe de verdade mesmo a fazer, a movimentar. Não tem como. Eu conheço, por exemplo, Patrícia, pessoas que vão tomar hormônios para poder ficar fortes. Né? Aí vão lá, tomam um hormônio e acham que vão ficar fortes somente com o hormônio. Que elas não vão ter que fazer atividade física, que elas não vão ter que fazer uma caminhada, que elas não vão ter que fazer um movimento. Acho que não vai acontecer. Precisa de diversas situações, de coisas, conhecimento, profissionais, para poder movimentar. E a pessoa tem que estar disposta a querer pagar o preço. E pagar o preço, muitas vezes, é pegar aquilo que ela está correndo atrás e colocar, ordenar, organizar essa coisa. Se tudo é um rearranjo de padrões energéticos. Arrumou os padrões, as frequências começam a movimentar. Rearranjo. Rearranje os padrões por si só fazem as coisas mudar. Interessante. Isso você falou uma coisa que eu tenho uma visão um pouco diferente, não um pouco diferente. Eu sou uma pessoa, Charles, que eu acredito que tudo é uma decisão sua. Então, por exemplo, igual relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu acredito que o relacionamento ele acontece quando todos os dias você deseja fazer aquilo dar certo. E quando você deseja, você vai conseguir transpor todos os problemas. Só que no relacionamento, você tem que ter as duas pessoas com essa mesma visão. Aí que complica um pouco. Só que, por exemplo, no nosso dia a dia do nosso processo, da viagem, igual o exemplo da viagem. Eu pego o carro, tô super, né, que é o que acontece num relacionamento. No início você tá apaixonado, tudo é lindo. Aí quando a paixão acaba, tudo acaba. Só que aí que entra a gente, o nosso querer, o nosso poder. Se eu quiser, eu posso me apaixonar todos os dias para a mesma pessoa. Sou eu que vou dar esse comando. Da mesma forma que eu posso ficar apaixonada pela viagem inteira. Se na hora que eu me deprimir, eu mudo a frequência do meu pensamento. Como que a gente faz isso? Eu faço com os teus exercícios. Eu acordo super animada, cantando, dançando, aí eu vou trabalhar, fazer exercício, chega o meio-dia que eu tô meio assim, né? Falo, nossa, aconteceu. Nessa hora que eu pego os teus exercícios, eu falo, não, sai de mim. Eu decido. Eu podia fazer o quê? Deitar na cama e embarcar na frequência que baixou. Mas como eu conheço que sou eu que decido, eu vou lá nos teus exercícios e faço o exercício até a minha frequência voltar. Esse é o nosso poder de decisão para tudo na vida. E é esse o segredo da coisa. Esse é o segredo do relacionamento, porque não existe nada perfeito, né? Existe você, a forma que você reage, a forma que você escolhe, né? O duro é você, num relacionamento, você não consegue
passar esse chip para a cabeça da outra pessoa. Mas em todas as outras, é difícil, em todas as outras coisas que determina só, que depende só de você, por isso que eu me apaixono todo dia por fazer salção todo dia, por estudar. Eu fico, às vezes, 5, 6 horas estudando. Tem gente que não aguenta, mas é um processo que eu aprendi a me apaixonar. Eu não nasci apaixonada, entende? Eu acredito que isso é para tudo. E eu acredito que você aprendeu, o Urandir aprendeu a duras penas a entender que é muito melhor ele estar nesse clima favorável o tempo todo, mas é ele que decide, é você decide diariamente ser quem você é, Charles. E eu aprendi vendo isso em vocês. Vocês decidem não entrar na loucura do normal das pessoas. Por exemplo, aconteceu milhares de coisas difíceis na sua vida, a gente não precisa relatar. Eu sei muito pouco e não sei da maioria, mas eu sei que você foi... Normalmente as pessoas que realmente melhoram são colocadas à prova e para valer. Você decidiu olhar para isso como um grande aprendizado e tirar o melhor da coisa. Você decidiu todos os dias. Então, não adianta a gente ficar aqui 1 hora falando. A pessoa que está assistindo, que quer melhorar, ela precisa decidir todos os dias se ela vai para o caminho da preguiça, da vitimização, da lamúria, ou se ela vai olhar e falar, não, eu vou transformar esse negócio. Não é isso? Eu acredito nisso. Sim, sim. Não, inclusive, sim, é consertando isso que você falou, né? É exatamente isso. Aqui, as pessoas que entendem que a viagem foi cansativa, mas que você pode pegar e movimentar, elas levam a coisa adiante. A grande maioria que não percebe isso, elas ficam pelo meio do caminho, porque exatamente elas não fazem essa parte que corresponde a esse decidir transformar a vida. Daqui a 3, 4 meses, elas vão olhar para trás e falar assim, não, se eu tivesse treinado 4 meses atrás, todas as coisas certinho, como eu estaria hoje, né? Então, assim, é a mesma coisa que você programar o seu eu do futuro. Daqui a um tempo, como que eu vou estar se eu seguir todo o protocolo certinho do que você está passando? Ou o protocolo de exercício energético, ou o protocolo de exercício físico, ou hormonal, seja lá o que for. Você fazendo, você vai ter um resultado diferente. Você não fazendo, você vai ter o que você já tem até agora. Que é o que está te incomodando ou não, né? Depende, cada um tem seu processo. Mas é exatamente isso. A decisão é de cada um. E muitos podem decidir seguir ou não, levarem a coisa para frente ou não. Isso depende daquela coisa que você acabou de falar. É um livre-arbítrio, né? A gente tem esse livre-arbítrio, a gente tem a opção de escolher, mas a gente é escravo das consequências, né? Qualquer escolha que você tiver vão ter consequências. Uma coisa que eu queria relatar aqui é que, às vezes, você não precisa nem de um mês para perceber. Eu tenho mania de escrever tudo que acontece no dia, como é que eu tô, se eu tô com raiva, se eu não tô. Eu tenho essas manias, eu deixo caderno e caneta pela casa inteira. E hoje eu estava lendo, deu 10 dias, semana passada, porque acho que tem uma semana que você passou os exercícios novos, né? E aí, eu estava lendo, aí eu falei assim, gente, eu já sou outra pessoa. Em uma semana, já tipo, mudei um monte de coisa, que com os exercícios a minha mente ampliou e eu comecei a enxergar um monte de coisa que eu tinha que mudar. E eu fui mudando, eu falei, gente, quando você falou daqui 4 meses, porra, desculpa o termo, mas se em uma semana, 15 dias você já é outra pessoa, em 4 meses você já não sabe nem o que você era antiga, entende? E é tão gratificante olhar que a gente pode ser essa metamorfose ambulante e que você vai avançar a partir do momento que você faz do seu jeito, né, no seu tempo, da forma que você acha que dá, né, porque isso é único, eu acho, para cada um, mas que você faça. Porque um pouquinho que você faz, Charles, tem vezes que eu faço o exercício super completamente, mas tem vezes que eu faço meia boca, mas eu prefiro fazer o meia boca que funciona mais do que quando eu não faço. Melhor fazer nada. Então, e aí você percebe a diferença. Então, o que eu queria deixar aqui para todo mundo, assim,
quando o Charles fala, pessoal, e ele não fala só dentro da mentoria que é paga, ele tem o Aruara, que é gratuito, ele tem vários áudios espalhados, todo mundo manda para todo mundo, e ele não está falando da boca para fora, ele já passou por esse processo. E ele sabe, todo mundo está no processo. Então, só faz um pouquinho por dia. Eu tenho certeza que no final de um mês, não é 4 meses, você já vai ser uma pessoa diferente. Completamente. Imagina então, Patrícia, olha só, você falou uma coisa aí que é interessante, né? Vamos só numa situação. Uma pessoa acostumada a consumir açúcar todos os dias. Se ela parar somente com açúcar, né? Vamos colocar 5 meses, igual você falou. Imagina a diferença que essa pessoa vai ter com apenas o açúcar que ela cortou da vida dela. Um mês, o que vai ocorrer com o organismo dela? Vou acrescentar, então, se essa pessoa pega o salsão, né? O protocolo do salsão, e passa por um mês. O que essa pessoa vai ter? Vamos colocar outra coisa, né? Você colocou seus vídeos de atividade física, aquela coisa todinha. Imagina uma pessoa pegando, tudo começa, né? A gente começa no começo. Vamos começar de onde a gente dá conta. Se eu consigo levantar meu braço até aqui, então vamos fazer até aqui. Põe essa pessoa um mês fazendo, né? O que não poderia movimentar na vida dessa pessoa? Eu acho que tudo está dentro do que você acabou de explicar. O início, o fazer, o querer, o se empolgar, e aí você vai tocando o barco, na medida que você vai fazendo isso. Então, energeticamente, há uma diferença nos chakras do campo áurico, nas frequências vibracionais, nas frequências energéticas, nos processos de plasma do corpo, nas frequências oscilantes, que eles chamam de ondas moduladoras, que passam pelo nosso corpo. Há tanta coisa que, quando você começa a abrir seu campo, isso tudo muda, né? Existe uma coisa que a gente estuda mesmo lá em Dáquila, que seria a simbologia, né? Que seria o quê? Seria o seu corpo vibrando símbolos que te indicam se você está no caminho certo ou no caminho errado, na sua testa, né? Então, os símbolos estão prejudicando a sua frequência de saúde, estão prejudicando a sua frequência do financeiro, estão prejudicando a sua frequência do emocional, esse tripé, né, que é muito importante na nossa vida, quando estamos num caminho errado, as sujeiras, as símbolos bloqueando, mostrando, na verdade, que o seu caminho não está um caminho bom. Né? E vamos continuar naquele caminho que não é interessante. Exatamente. Uma coisa que você falou que agora eu lembrei, quando eu montei esse curso Detox Despertar da Saúde, que eu ensino a fazer 5 dias de um detox, que eu fiz várias vezes da minha vida, assim, 5 dias por mês eu fazia esse detox, onde eu limpo toda a alimentação da pessoa. E eu já tenho mais de 40 alunos, né, que fizeram um curso. E é impressionante, 5 dias só, Charles. 5 dias que a gente reprograma a pessoa tomando suco de salsão, comendo combo do Bilu, comendo uma alimentação bem saudável, assim, a gente corta todos industrializados, corta tudo. 5 dias, eu tenho um testemunho de uma que é minha paciente e é minha aluna, ela perdeu 2,8 kg em 5 dias, que é muito, porque ela desinflamou. E o paladar dela foi reprogramado a tal ponto que agora ela fala para mim, ela continuou tomando suco de aipo e a cada mês ela faz mais 5 dias de detox, mas em 5 dias ela não conseguiu nunca mais voltar a ter a alimentação que ela tinha antes. Então, pessoal, 5 dias, se você não consegue fazer 5 dias de uma coisa, o que é que você consegue fazer? Entende? 5 dias, eu acho que é super fácil. Dá para fazer. Super fácil. Né? Você não precisa nem fazer o final de semana, você faz segunda a sexta, que aí você pega durante a semana que você está trabalhando e eu coloco lá receitas, tudo certinho, que é super fácil, que você pode levar na mochila, que não tem estresse. Então a gente reprograma um paladar, tira açúcar, tira industrializado, tira um monte de coisa em 5 dias que você começa a ter outro padrão energético, né?
É isso que a gente quis, eu acho que falar tudo isso, acho que agora a gente já pode terminar. Eu queria primeiro deixar as considerações finais com você e te dizer que eu amo fazer live com você, não vamos demorar tanto assim, que você é um ser incrível, que eu amo de paixão, que eu admiro, que eu agradeço e que me ensina tanta coisa e que faz muita diferença nas nossas vidas. E obrigado por estar aqui comigo, sempre me prestigiando. E pode falar as considerações finais para esse povo todo que te ama. Não, eu quero te agradecer também. Eu acho que é importante, né, Patrícia? Você sempre abrindo o seu canal aí para poder participar, né? Tô grato. A quem está assistindo, quem está vendo a live, vamos começar amanhã certinho, né? Vamos fazer se você gosta de mineirinho, fala, né? Vamos começar o trenzinho certinho amanhã, né? Vamos parar com esse trem de ficar rolando, vou ter a culpa no Charlie Brown, ele que não está me passando direitinho. Tem muita coisa legal para a gente fazer e vamos fazer a coisa acontecer. Obrigado, Patrícia. Verdade, eu que agradeço, meu querido. A live vai ficar gravada. Quem puder, compartilha com o maior número de pessoas, ok? A gente está aqui sempre disponível para quem realmente quer fazer acontecer, né? Beijo no teu coração, meu amor. Obrigado por tudo. Obrigado, pessoal. E tenha uma excelente noite, todo mundo. Beijo. Pessoal, obrigada. Eu não consegui interagir com vocês. Tem muita gente linda aqui. Eu queria agradecer profundamente todo mundo, tá? E amanhã a gente tem live com a Ariane Rezende, maravilhosa, linda, fisioterapeuta, que sabe tudo de exercício físico. E a gente vai falar sobre detox, tirar toxinas através dos exercícios físicos, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês. Vocês são maravilhosos e nunca desistam de despertar a saúde em vocês, ok? Beijo, tenham todos uma ótima noite.